Fala galera, tudo bem? O meu nome é Peirol e hoje eu estou aqui com o Léo e a gente vai dar um pequeno treinamento para vocês sobre como se tornar aquele 1% melhor no quesito de apresentação. Vamos lá? Fala pessoal, bom, durante a semana a gente deixou aberto para vocês aí mandarem as perguntas que vocês quisessem que a gente respondesse. E hoje estamos aqui com aquelas perguntas que tiveram maior índice de curtidas. Então a gente vai tentar responder e dar umas dicas para vocês sobre essas perguntas. Vamos lá, Perol. A primeira pergunta foi como lidar com uma situação adversa, com perguntas que te deixem numa situação desconfortável ou com barulhos que acontecem dentro da sala. E para poder começar respondendo essa primeira pergunta, a gente vai imaginar uma situação. Uma pergunta que te deixe numa situação desconfortável. Como que você deve agir para contornar essa situação? A primeira dica que a gente dá é você tem que ouvir com atenção o que a pessoa está falando. Você mantenha-se calmo e ouça com atenção o que que a pessoa vai te perguntar. E o fato mais importante, aceite e entenda que a pessoa ela vai ter o direito de ter uma opinião totalmente diferente da sua. E mantenha-se calmo que você vai conseguir responder essa pergunta de forma clara e de forma concisa, sem se colocar numa situação desconfortável. E você consegue, juntando com tudo isso, é muito importante que você esteja durante toda a sua apresentação, seja numa palestra, seja na sua apresentação na empresa, para o seu chefe ou de algum relatório, você incentivar as pessoas a fazerem perguntas, porque isso traz credibilidade. Se as pessoas tiverem a oportunidade de perguntar, você tem a oportunidade de responder, e isso é ponto positivo para a sua apresentação. Então, toda vez que você receber uma pergunta, é ideal que você repita essa pergunta. Porque muitas vezes, se você não repete a pergunta, às vezes a pessoa que está um pouco mais no fundo, ou uma outra pessoa que estava desatenta, ela pode não ter prestado atenção e ela não sabe o que foi perguntado. Então, você repetindo a pergunta, você ajuda todas essas pessoas a saberem qual é o tópico que você vai falar sobre. E é muito importante que enquanto você estiver respondendo essa pergunta, que você olhe diretamente no olho de cada uma dessas pessoas. Porque olhando no olho, você vai estar dando a intenção que você está escutando aquela pessoa, que é a parte mais importante. E outro ponto que é muito importante, se você não sabe a resposta, não abre a boca para inventar. Porque quando você responde uma pergunta, funciona da seguinte maneira. Você faz a sua apresentação para dar credibilidade sobre um tópico, para mostrar que você sabe. Se uma pessoa faz uma pergunta e você inventa uma resposta, você pode perder toda a credibilidade que você construiu. Então, o ideal, qualquer cenário, seja palestra ou no ambiente de trabalho, se alguém te fez uma pergunta e você não sabe, o que você faz? Desculpa, eu não sei, eu não estou com essa informação aqui comigo, está no meu computador. Me passa seu contato depois, que assim que eu ter essa informação, eu já te envio. E se você prometer isso, faça, porque a pessoa vai estar esperando. Bom, continuando aqui, como que você deve lidar com outras situações adversas que podem acontecer? Aquele barulho indesejável que acontece às vezes na sala. Galera comentando, falando sem parar. Falando sem parar, aquela pessoa que não está prestando atenção nenhuma na sua apresentação e sempre está fazendo aquele barulho que vai atrapalhar a sua apresentação. Como que você tem que lidar nesse tipo de situação? A minha principal dica é que quando você está lá na frente, você está observando todo mundo. Você olhando toda a sua plateia, você consegue identificar quais são aqueles que são chamados tomadores de decisão. Peraí, vamos lá. Ô Léo, quem que são os tomadores de decisão? São aquelas pessoas que vão influenciar a sua apresentação de forma positiva ou de forma negativa. Nesse caso, aquelas pessoas que estão atrapalhando a sua apresentação são os tomadores de decisão que vão influenciar a sua apresentação de forma negativa. Aquela pessoa que está conversando, aquela pessoa que está distraída, aquela pessoa que vai realmente atrapalhar a sua apresentação. E aí que é o ponto importante. Quando você tiver essas situações, tente ao máximo trazer aquela pessoa para dentro da sua apresentação. Seja olhando mais fixamente para ela, fazendo uma pergunta sobre o tema que você está apresentando, tente colocar ela numa situação que ela vai se sentir um pouco deslocada do seu ambiente, porque ela está conversando porque ela não está interessada, ela não tem interesse na sua apresentação. Então tente trazer ela, tente fazer uma pergunta que vá colocar ela numa situação desconfortável se ela estiver fazendo uma piadinha. E se isso não funcionar, tente trazer ela para mais dentro da sua apresentação ainda. Talvez faça alguma atividade
que você possa chamar para a pessoa no centro, que ela seja o centro da atenção, chamando ela para te ajudar a fazer alguma atividade, alguma parte da sua apresentação, passar um slide ou fazer alguma atividade que você saiba que ela não vai gostar. Beleza, isso ajuda muito. E para uma outra maneira ainda de você estar evitando essas situações, desculpa a palavra, inesperadas, é você pensar um pouco sobre as palavras que você usa na apresentação. Sim. Porque às vezes quando você usa palavras que representam todo um grupo ou toda uma amostra, você pode criar um desconforto naquela pessoa e ela vai fazer uma pergunta inesperada que vai ser desagradável para você. Como, por exemplo, se você fala que todos os alunos de uma universidade gostam de X. Se você usar a palavra todos, é muito forte. Então, se tiver um cara ali que não gosta, ele vai querer fazer uma pergunta e isso vai te deixar numa situação desconfortável. Porém, se você usar que algumas dessas pessoas, a maioria ou qualquer coisa assim, você não está abrangendo todo mundo. Se tiver um caso ou outro fora, está tudo ok. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série sobre apresentações. E fique ligado e assista os outros vídeos, beleza? Valeu, falou!